Bispo Ademir é um abençoador, graças a Deus. Bispo Ademir e irmã Zezé, eles são, além de bispos, ele é pastor. E Zezé é uma pastora também, porque eles são super carinhosos, eles se preocupam demais com cada um de nós. Aconselha, está sempre junto da gente, a Zezé, o bispo. Quando eu preciso de alguma coisa, nós precisamos, o bispo está sempre pronto para servir, para estar junto, para estar orando. Muito obrigada, Zezé, pelo carinho, ao bispo pelo carinho de sempre, viu? Que Deus continue abençoando vocês abundantemente. Amamos vocês, viu? Amém. Isso aqui é uma lembrancinha dos 27 sim. anos da igreja. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Amém. Valeu, varão. Amém. Boa noite, queridos. É bom estar aqui com vocês celebrando mais uma data, 27 anos. E a igreja, ela, independente do que aconteça conosco, comigo, com você, com o pastor Renê, a igreja, ela prossegue. A igreja não para, não é? Viram aqui o filho do saudoso pastor Haroldo, que já partiu e descansa no Senhor, porque a igreja continua caminhando para ter naquele dia o encontro com o Senhor Jesus. Vão passar por lutas, vão passar por dificuldades. As dificuldades e as lutas fazem parte da vida. Talvez as pessoas lá fora não entendam muito sobre isso, sobre dificuldade, sobre luta, e eles encaram de outra maneira. Mas o cristão já sabe que nas lutas e nas tribulações, Deus permite, e é para que a gente seja fortalecido. Mas bispo, que coisa, mas esse Deus não é tão bom assim. Pois é, por ele ser tão bom, por ele ser amor, ele trata seus filhos assim, permite lutas, desertos, vales, porque caminhar no alto das montanhas é muito bom, mas a gente precisa entender que existe também, como diz o salmista Davi, existe também vales de sombra de morte, momentos aflitivos e difíceis, que nós precisamos enfrentar na vida. O mundo lá fora enfrenta do seu jeito, e nós só temos uma maneira de enfrentá-los, é colocando nossa fé e a nossa convicção em Deus. Amém, queridos? Minha esposa está ali, Maria José. Fica em pé aí, Maria José. Minha auxiliar idônea. Obrigado, querido. Pode abrir para mim? Abrir a água. Pode abrir. Pode. A minha esposa... Isso, obrigadinho, querida. Deixa que eu vou deixar. Tá, vou deixar aqui em cima. Não, a outra pode deixar. A minha esposa, que somos casados agora em maio, completaremos 52 anos. É fácil ficar casado? Claro que não. Mas a gente precisa acreditar que permanecer obedecendo a algo que já está escrito. Deus não vai revelar depois que você tem que ser casado até que a morte o separe. Ele já disse isso. E a gente tem que buscar força nele para que isso seja uma verdade. As lutas virão, os conflitos virão, e a gente tem que ir vencendo os conflitos. E toda vez que você vence um conflito, você fica mais forte. Nós precisamos entender os conflitos como uma maneira da gente vencê-los e ficar mais forte. Se você quiser vencer só na sua força, você não vai ficar mais forte. Você pode até conseguir por um tempo em algumas coisas, mas você não vai conseguir em tudo. Você vai precisar de Deus.
Se você não usar a força que Deus coloca disponível, você vai sempre deixando para lá, e conflitos se acumulam, e aí chega um ponto que ninguém consegue mais andar, não é? Os conflitos acorrentam as pessoas, qualquer pessoa, você fica acorrentado com os conflitos, você não consegue se mexer, não é? E aí é preciso de Deus para quebrar tudo isso e nos ajudar à vitória. Quero refletir com você num salmo, salmo de número 84, muito conhecido, que é um salmo que fala de saudades do templo. Eu coloquei a reflexão dentro do versículo 5 a 7, mas eu vou ler todo o salmo. Vamos ficar de pé na presença do Senhor? Vamos ler do versículo 1 ao versículo 12, que a leitura ela é abençoadora para cada um de nós. O Espírito Santo usa esse momento para nos abençoar. Salmo de número 84, saudades do templo. Esse salmo inclusive tem um louvor, não é? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, não é? A minha alma suspira. Vamos ler então? Diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, diz o salmista, eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Eles vão indo de força em força, e cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é só o escudo. O Senhor dá graça e glória, e nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Aleluia. Coloca a mão no seu coração. Senhor nosso Deus, eis-nos aqui na tua casa, nesse encontro de celebração. Queremos pedir a tua graça e a tua ingerência, através do teu Espírito Santo, a ministrar o coração de cada um de nós. Mesmo em tempo de celebração, nós queremos pedir a ti a força, o ânimo, que só tu pode nos dar. Porque os dias a dias de nossas vidas não são iguais, eles são diferentes. Existem circunstâncias, Senhor, que nós não pedimos para que elas aconteçam, mas elas sobrevêm sobre nós, e nós precisamos da força. Nós precisamos dessa força que o salmista diz a ti, eles vão indo de força em força. Senhor, que coloque essa força no coração de cada um de nós, no coração desta igreja, no coração desse ministério. Ajuda, Senhor, ministra, Senhor, a força que vem do Deus que está no trono, mas do Deus que está aqui com cada um de nós. Nós oramos, entregamos esse momento em tuas mãos. Fala conosco, Senhor, ministra sobre nós. Queremos sair daqui, Pai, uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, porque assim é a tua palavra. A palavra vem para no nosso coração para trazer consolo e conforto
para que as nossas vidas possam caminhar com prazer de ser filho de Deus, prazer em saber que a força de Deus Ele colocou em cada um de nós, saber que é através da confiança que se renova a cada dia, nós vamos vencendo dia a dia. E a igreja tem vencido e chega aos 27 anos, e chegará a quantos anos forem necessários até a volta do Senhor Jesus. Traz essa força para todo o corpo espiritual de Jardim Catarina. Traga essa força para cada família que aqui está. Traga essa força para cada pastor desse ministério, para cada diácono desse ministério, para cada obreiro desse ministério, para cada líder desse ministério. Traga força, Senhor. Traga, Senhor, um coração aplanado, um coração convertido, um coração rendido, que através desse coração é que vem a força para vencer os momentos difíceis da nossa vida. Senhor, ministra sobre cada família que aqui está, cada família, cada cônjuge, cada filho. Senhor, alcança e abençoa, Pai, este povo, o povo de Jardim Catarina, recebam a bênção do Senhor. Essa é a minha oração, em o nome de Jesus, para a glória, no nome daquele que vive e reina para sempre. Você pode dar glórias a Deus? Aleluia, aleluia. Pode tomar o seu lugar, pode tomar o seu lugar. É bom estar aqui com você e a gente compartilhar a palavra de Deus. Ler os salmos, até trazer os salmos como uma devocional, é muito importante para a gente ter contato com toda a Bíblia. Mas os salmos, eles foram escritos por homens, nas diversas situações da vida. Então, os salmistas foram homens. Davi escreveu muito, não sei a quantidade, se escreveu 100%, 80%, ou 20% foram os outros oficiais do templo. Esse salmo foi escrito por Corá, não é? Ele é um dos guardiões da casa do Senhor, um dos sacerdotes, ou um dos cantores. Mas o importante é o espírito que motivou esse salmo, o espírito que motivou essa expressão do fundo do seu coração. Por isso que quem organizou aqui o texto sagrado colocou saudades do templo, porque a impressão e a realidade quando se estuda é que ele queria estar no templo, mas ele não podia estar. Quantas pessoas querem estar no templo e não podem estar? Por N motivos, por enfermidades, por falta de fé, por desânimo. As pessoas ficam em casa, não é? Porque perdeu o ânimo. E ele aqui, claro que não era algo que ele podia vencer, mas ele podia expressar a Deus o desejo de estar. E nesse desejo de estar, é como se ele falasse nesse desejo de maneira poética, o seu prazer de estar na casa do Senhor. E isso ele espera, ele expressa no versículo 2, a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Ele não pôde ir lá, ele não podia estar lá. Eu não sei se você já desejou muito estar num lugar e não pôde estar. Eu lembro de uma vez que tinha um evento em Alcântara, em que meus filhos estavam participando. Não me lembro se foi a inauguração de Alcântara, um evento que teve lá, em que eles colocaram várias figuras do Antigo Testamento, e nossos filhos trabalharam, carregando arca, tocando trombeta, fizeram roupas típicas, e eu estava numa missão em São Luís do Maranhão, sou militar da reserva, estava numa missão lá, e eu era um novo convertido ainda, não é? A minha esposa estava lá com meus filhos, e eu queria estar lá, e eu caminhava pelo cais, lá do Porto de Itaqui, lá no Maranhão, eu caminhava de noite, aquele vento lá venta muito, e eu com um radinho ouvindo canções, porque naquele tempo não tinha celular,
não tinha Zap, não tinha essa transmissão. Então, eu só imaginava o que estava acontecendo lá. E o meu coração almejava estar lá. E eu passei aquele momento assim, como se vivesse assim um transe gostoso, espiritual. Eu não estava lá, mas eu estava sentindo quase cada detalhe daquele lugar, por causa do desejo da minha alma, sabe? E aí o Espírito Santo me deu essa graça, é como se eu tivesse, depois eu contei para minha esposa, sabe, a experiência que eu tive com Deus ali, por eu ansiar estar lá. Meus filhos estavam lá, a minha família estava lá, e eu queria estar lá, mas só que eu não podia estar, por causa da questão do meu compromisso. Eu estava numa missão do quartel, e aqui está o salmista, também não podia estar lá, não podia estar no templo. Aí ele expressa essa saudade, e ele começa a compartilhar sobre essa saudade, e ele começa a falar que nessa saudade e nessa caminhada para chegar lá, tinha vales áridos para passar. A gente sabe, quando a gente conhece lá a Terra Santa, você caminha horas em desertos. Eu fiz a travessia do Egito até o pé da montanha do Sinai, para a gente visitar o Sinai. Foi o dia todo de ônibus, caminhando no deserto, passando pelo canal de Suez, se eu não me engano. Eu não sei se é o canal de Suez, não me lembro. Nós passamos por um canal que a gente passa por baixo assim, e só você olha para a direita, para a esquerda, é só pedra de deserto. Aí você, quando você vê o salmista falar das torrentes do Negueb, e aí o guia turístico explica que são sulcos que aparecem na terra, e você olha assim, aparece umas plantinhas verdinhas. É sinal que ali já houve momentos que a água passou, naquele tempo, ou um mês atrás, ou 2 meses, porque lá as chuvas são assim temporárias, lá o índice de chuva é pequenininho, por ano. Então, quando você vê o salmista falando, Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb, está escrito lá no Salmo 123. Então ele está expressando algo do seu coração e algo da vivência dele ali naquele local. E assim estava o salmista aqui, sabe, expressando o seu desejo de estar lá e dizendo que ele vai ser preciso passar por vales áridos, para que ele possa chegar lá. E nessa travessia, os vales áridos vão sendo vencidos e vão sendo transformados, porque ele diz aqui que esse vale árido vai ser transformado em manancial, e isso é promessa de Deus. Mesmo que os vales sejam áridos, mesmo que os momentos sejam difíceis, Deus vai transformar. Você está passando por um momento difícil, que só você sabe, só nós sabemos quando passamos por um momento difícil. A gente, por mais que a gente tente mensurar a dor, o momento da pessoa, as dificuldades, a gente não consegue chegar ao real problema, que só a pessoa sabe. Não sei se você já viu um ditado lá do passado: só quem sente a quentura da panela é a colher que está lá dentro. Assim somos nós. Por mais que a gente dê uma palavra de ânimo, por mais que a gente diga, eu vou estar orando, irmão, a gente não sabe, a gente não consegue, porque só a pessoa sabe. E esse salmista reflete esse momento, sabe, de tristeza, de sofrimento, de dúvida, de alegria, de regozijo, os vales, os momentos difíceis que acontecem comigo e com você. Ninguém está livre dos momentos difíceis, sabe? Existem momentos de circunstâncias que você não pediu, mas elas vão acontecer. É um telefonema, é um exame, é um diagnóstico, é um conflito que não foi vencido ao longo de anos, chega num momento que ele explode. E as nossas atitudes, a maneira que eu respondo a esses momentos, a maneira que eu respondo, a maneira que eu me coloco diante dos conflitos, ela vai ter
respostas, de acordo com a maneira que eu respondo. E cada um de nós vai responder conforme suas convicções de Deus. As convicções de Deus, ou da vida de Deus que você vive. Tem pessoas que têm a vida mais alicerçada com Deus. Tem pessoas que têm a vida mais ou menos com Deus. Aí você vai dizer, bicho, mas como é isso? Tem pessoas que é mais ou menos crente. Ele não é 100% crente. E no mundo que vivemos, que tudo é muito relativo, as pessoas às vezes abraçam. E nós somos contaminados com isso. As igrejas, as pessoas são contaminadas com essa coisa de crente mais ou menos. Ou você pode ser crente do seu jeito. Do jeito que você entende a Bíblia, você pode ser crente. Use a cultura da época. Você não pode se privar da cultura da época, das alegrias da época, dos entretenimentos da época. Você pode fazer e manter o rótulo de crente. O crente que ele é mais ou menos crente, ele não é crente. Porque o crente, ele tem no seu coração o novo nascimento do Espírito. O Espírito sela para nos fazer nova criatura, para nos fazer filhos de Deus. E esse Espírito, quando habita em nós, ele não vai aceitar conviver com outro tipo de espírito. Porque o espírito do mundo, o espírito do relativismo é mundano. E não, vai bater com o Espírito Santo. E a pessoa não vai conseguir, vai haver guerra. Porque há guerras para a gente servir a Deus, há guerra para a gente manter a nossa fé. Porque o mundo trabalha para destruir a nossa fé. O mundo trabalha para destruir a igreja. Desde 2000 anos atrás, o mundo trabalha, o diabo trabalha para destruir a igreja. E Deus veio viver entre nós, veio habitar em cada um de nós, para nos dar a força para que a igreja possa ir vencendo. Mesmo que tenham lutas, as lutas vão ficando para trás. As lutas vão ficando para trás. Por isso que ele diz aqui que ele vai vindo de força em força. Força em força. E aí, eu já vi um comentário de um escritor que ele diz que as coisas que nos acontecem, 10% delas tem um tipo de reação, e 90% é como eu reajo com as circunstâncias. Como eu reajo, qual a minha atitude. Nós podemos reagir de maneira proativa, de maneira diligente, de maneira operosa, ou simplesmente a gente se acovardar e se esconder. Porque existem pessoas que acham que vai resolver a sua causa se escondendo, se acovardando, fugindo, tentando fugir das realidades. Não dá para fugir da realidade. Nós precisamos caminhar. O dia que amanhece, chega de tarde, vai anoitecer. A gente não pode mudar certas coisas, como não podemos mudar a circunstância que vem sobre nós. E o salmista estava enfrentando isso aqui. Ele estava enfrentando. E o que dá ânimo para ele enfrentar, a gente pode tirar proveito, que primeiro ele tem prazer. Ele revela o seu prazer de estar na presença de Deus. Quem tem prazer de estar na presença de Deus? Você pode dar glórias a Deus? Prazer, irmãos, prazer de estar aqui, em que o seu espírito e os seus pés ficam formigando para vir para a casa do Senhor. Sabe, quando a gente tem prazer nas coisas de Deus, Ele vai dar força, para a gente reagir, para a gente ser proativo, não negativo, mas proativo, aquela pessoa que se levanta e busca ajuda em Deus em primeiro lugar, em pessoas. Existem pessoas que Deus coloca ao nosso lado para nos ajudar. E a vida cristã, assim, um ou outro ajudou. Então, por isso que é importante você não andar sozinho. É importante que você tenha amigos, tenha companheiros cristãos, que possam segurar na sua mão. Porque Deus está segurando na minha mão. Deus está segurando na sua? Deus está. Mas a gente precisa de pessoas assim, que segurem na mão do outro. Sabe, nós precisamos disso. E essas realidades e atitudes são importantes, porque isso aí vai revelar confiança em Deus. E confiança é fé. Amém ou não?
O que a Bíblia diz? Sem fé é impossível agradar a Deus. É importante que haja fé. O homem que tem fé é o homem que confia. Existem bênçãos para ele. O homem que tem fé e que confia tem bênçãos. Tem bênçãos, sabe? Tem bênçãos e Deus muda as circunstâncias por causa da fé e da confiança. Então, por que ele diz sem fé é impossível? Porque sem fé você não consegue chegar perto de Deus. É preciso que aquele que se aproxima creia que Ele exista. E que Ele é aquele Deus que pode nos dar presente, quer dizer, é aquele Deus que pode resolver nossas causas, é aquele Deus que pode, de repente não vai resolver a sua causa, mas Ele vai estar junto com você até que você resolva. Amém ou não? Assim como os amigos de Daniel, Deus não apagou o fogo. Amém ou não? Deus não apagou o fogo. Deus não chamou o bombeiro e apagou o fogo lá da fornalha de Nabucodonosor. Mas Deus entrou com os 3. E quando Nabucodonosor olha, diz assim: olha, mas nós jogamos 3 e tem lá 4. E interessante, eles caminham dentro da fornalha, e eu mandei acender a fornalha 7 vezes mais. Tem até um louvor, né, que diz, né, 7 vezes mais. E eu coloquei eles lá. Incrível, a chama não queima suas roupas. E eu joguei esses homens lá, e nada está acontecendo, porque Deus está junto. O vale existe, a circunstância existe, não dá para negar. Irmãos, a vida, ela é de acontecimentos, e os acontecimentos da nossa vida é como se fosse um curso. De repente começa assim com alguma coisa muito básica, como se fosse o fundamental. Não é? Você estuda, você sabe disso. De repente a nossa vida vem os cursos e as dificuldades como se fosse o ensino fundamental. Mas de repente ela entra como se fosse o ensino médio. E daqui a pouco começa como se fosse um curso universitário, que vai exigir mais de você. Você vai ter que ler mais, você vai ter que se entregar mais. E ao longo da vida vai ter momentos que vai parecer um mestrado, que você vai ter que ter mais intensidade. A gente tem uma nora que se formou em mestrado, pelo menos tem uns 3 anos, a gente via a intensidade de estudo que ela tinha que ter, de pesquisa, de ler, de expor. A vida é assim, irmãos. A vida não é igual. A vida não é um patamar. Tudo igual, todo dia igual. Você só anda no plano, não tem degraus. Nada, irmão. A vida às vezes tem descidas íngremes, ou tem subidas, ou tem vales, ou tem desertos. Não dá para ignorar. E a gente precisa, irmãos, a primeira atitude nossa é confiar em Deus. Confiar em Deus e ter um coração trabalhado. Quando ele fala aqui um coração aplanado, versículo 5, você pode olhar aí na sua Bíblia, versículo 5: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Coração aplanados. Não sei se você lembra da mensagem de João Batista, em que ele disse que os corações precisavam, os caminhos precisavam ser aplanados, os caminhos precisavam ser retificados. Toda essa mensagem tem um pouco aí de aplicação metafórica, que caminhos aplanados é um caminho, os morros altivos tinham que ser planados, tinha que tirar a altivez dos corações, limpar os corações, aplanar os corações. Quer dizer, um coração rendido, um coração quebrantado. Porque, irmãos, crente, se não tem coração quebrantado, não é crente. Não é crente. Porque Deus que está lá no céu, Deus que está na glória, a Bíblia diz: eu habito no alto e sublime trono, diz lá Isaías, se eu não me engano 66,
eu habito no alto sublime trono, mas eu venho de lá e venho habitar no coração do contrito e abatido de espírito. Deus vem, por isso que ele diz aqui que o homem é bem-aventurado se tem o coração aplanado, sabe, o coração quebrantado, uma vida de arrependimento. Nós precisamos nos arrepender todo dia, porque a gente peca todo dia. Que coisa terrível, bispo, é terrível, mas essa carne, que tanta gente idolatra, que o mundo secularizado idolatra, a beleza estética, quantas pessoas, um mundo comercial em cima da estética, não é? Esse corpo, as pessoas idolatram, sabe, com vaidades e tudo, sabe, e é preciso que a gente entenda, meus irmãos, que o desejo de Deus é construir um homem interior, e esse homem interior seja tão forte que ele consiga vir para fora e ter expressão nesse corpo, para que a gente não aceite as estéticas desse mundo, mas a gente aceita a estética do Espírito, e o Espírito quer nos fazer igual a Cristo. Levante a tua mão e diga: eu quero, aleluia, aleluia, sabe, esse coração rendido, totalmente inundado pela presença de Deus. Veja que o entusiasmo do salmista, ele diz: a minha alma suspira, a minha alma desfalece pelos átrios do Senhor. O desejo de estar, a graça e a misericórdia de Deus se renovam através dessa aspiração humana que o Espírito coloca em cada um de nós. É uma geração do Espírito, quando você anseia a presença de Deus, quando isso é verdade na sua vida, quando isso é verdade na minha vida, isso cria obras, isso cria transformações, isso me ajuda a passar no momento de aridez, no momento de deserto com força. Eu não venci o deserto, mas alguém está comigo para que eu possa vencer cada dia, mesmo caminhando no deserto, mesmo que eu venha andar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque a tua vara e o teu cajado nos consolam. Aleluia, oh glória, aleluia, aleluia. O vale, meus irmãos, é um lugar de impossibilidades humanas, mas é um lugar de agir de Deus, e não dá para contornar, não dá para dar volta. Mas bispo, não dá para a gente fazer um retorno? Não dá para a gente contornar o vale? Não dá para contornar. É preciso que ele seja enfrentado. Por isso que ele diz que ele vai passar no vale árido. E ele vai passar porque ele vai de força em força. Mas esforço da sua fé. Os seus passos precisam ser passos de fé. O seu pensar precisa ser um pensar de fé. As suas palavras precisam ser palavras que expressam fé, não dúvida. A sua mente precisa ser povoado de pensamentos de fé. O apóstolo Paulo diz: naquilo que nós devemos pensar, no que é bom, no que é agradável, no que é amável, no que é verdadeiro, nisso pensai. Para que a gente vá vencendo esse vale, tornando esse vale seja transformado. Ele diz aqui que esse vale vai indo de força em força, passando pelo vale árido. Versículo 6, faz dele um manancial, e de benção cobre a primeira chuva. A transformação que Deus faz. E os profetas, inspirados pelo Espírito Santo, eles falam isso. Veja Isaías 35, verso 4 a 5, veja o que diz. Isaías 35, profeta Isaías 35, do verso 4 até o verso 7, só a primeira parte diz assim: dizei os desalentados de coração, sede forte e não temais, eis o vosso Deus,
A vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, e os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia esbraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de água. Quem pode dar glórias a Deus? Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Isaías 41, mais aqui um versículo do profeta Isaías 41, 17 e 18. Isaías 41, 17 e 18 diz assim: os aflitos e necessitados buscam água, e não há, e a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvireis. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rio nos altos denudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de água e a terra seca em mananciais. Poder de Deus, meus irmãos. Poder de Deus quando você confia em Deus. E a confiança está ligado na sua vida de adoração a Deus. Adoração é o primeiro degrau que você entra para entrar na presença de Deus. Por isso que nossas igrejas, primeiro nosso encontro aqui é adoração a Deus pelos cânticos, que é uma expressão nossa para Deus. Por isso que o primeiro degrau nosso aqui é adoração a Deus, para que a força de Deus venha sobre nós e a gente possa transformar os vales áridos em mananciais. Ah, irmãos, precisamos dessa força, porque os dias são difíceis, os dias são circunstanciais, e a gente precisa dessa força. A gente precisa de uma fonte que venha nutrir o nosso interior, e essa fonte é Ele, Jesus. Essa fonte é Ele, Jesus, que Ele se ofereceu para aquela mulher. Se você beber da água que eu lhe der, ela será em você uma fonte para a vida eterna. Foi isso que Ele falou para a mulher samaritana lá em João. Foi isso que Ele falou lá em João também 7. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E o que vai acontecer? E do seu interior fluirão rios de água viva. Quando você confia em Deus, meus irmãos, a qualquer momento e todo momento esse rio, ele é ativado no seu interior, porque esse é o privilégio que temos para a gente vencer as nossas lutas, vencer os caminhos difíceis. Há caminhos difíceis, e a gente precisa vencer, tendo prazer em estar na presença de Deus, pedindo a força do Espírito Santo através da fé, e a gente possa ter uma vida que confie em Deus, uma vida de confiança em Deus. A gente precisa disso, para a gente vencer os caminhos difíceis que de repente estão acontecendo, ou de repente ainda não aconteceu, mas vai acontecer, ou de repente tem acontecido, você não tem entendido. Como é que você vence? A gente vence confiando em Deus. A gente precisa confiar em Deus. E Hebreus 10, 35 fala dessa confiança. Hebreus 10, 35. Epístola aos Hebreus, está lá no finalzinho da sua Bíblia. Tem uma bênção aqui à minha esquerda que me ajuda a folhear, mas ele está ajudando a folhear ao contrário, mas é bom, né? Hebreus 10, 35. Vamos ler juntos? Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem, com efeito, tendes necessidade de quê? Perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis porque ainda dentro de pouco tempo
aquele que vem virá e não, todavia o meu justo, e se retroceder, até aqui. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. A questão é que a vontade de retroceder bate a nossa porta. A vontade bate. E a gente precisa, sabe, substituir essa vontade de retroceder com a vontade de vencer. Com vontade de vencer, vontade de avançar. De força em força. É de fé em fé. Sabe? A gente procurando desenvolver, através da graça de Deus, sabe, as virtudes que Ele nos dá. Deus coloca o Espírito Santo em nós. Coloca junto com o Espírito Santo os dons do Espírito Santo. Ele coloca junto com o Espírito Santo a vocação do Espírito Santo, que são os dons espirituais. Ele nos enche de virtude. A gente precisa usar essas virtudes. A gente precisa, sabe, colocar em exercício a nossa fé, de a gente confiar em Deus, procurando a ajuda de Deus em oração e procurando a ajuda de Deus junto com o outro, compartilhando com o outro, para que de força em força a gente possa ir vencendo. Confiar em Deus, sabe que as dificuldades serão passageiras, as dificuldades é uma maneira de sermos treinados. Como a pessoa consegue adquirir músculos na sua vida física? Ele precisa pegar um pezinho, diz lá, a pessoa que frequenta, que começa, sei lá, com 1 quilo, daqui a pouco é 5 quilos, daqui a pouco é 10, daqui a pouco é 50, para a pessoa ir se fortalecendo. A nossa mente, ela tem um músculo. A nossa mente precisa ser exercitada para a gente poder discernir o bem do mal. Senão a gente vai ficar sempre igual uma criança, que a pessoa toma bala da nossa mão. Isso não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que a gente comece como criança, sim, mas a gente amadureça. O projeto de Deus é que a gente nasça de novo. Quem já nasceu de novo, levanta a mão e dê o glória a Deus mais forte que você pode dar. E aplauda ao Senhor. Você nasceu de novo. Você nasceu de novo. Você nasceu da água e do Espírito. Você sente o Espírito Santo te conduzindo. Você sente o Espírito Santo usando a palavra de Deus para te fortalecer, para te animar, para você não desistir. Porque por isso que Hebreus diz: não abandone a vossa confiança, porque na vossa confiança tem prêmios. Galardão é prêmio, galardão é presente, galardão é bênçãos de Deus. Diz: não abandone a vossa confiança, ela tem presente. Com efeito, tem necessidade de perseverar. Perseverança é algo que você precisa exercitar, é aprender a esperar de maneira contínua, mantendo o seu foco, mantendo os seus olhos em Deus, porque de Deus que vem o nosso socorro. Eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem, que fez, aleluia, é Ele, o nosso socorro vem dEle, para cada um de nós. Por isso a gente precisa de consolo para hoje e de suprimento para amanhã. A gente precisa ser forte hoje para a gente também vencer o amanhã. Por isso que é de graça em graça, é de fé em fé, é de luta em luta. E os vales vão passando, as vidas de deserto vão passando, e vai criando musculatura, vai criando maturidade. Maturidade para a gente vencer outras lutas e para a gente ajudar outros a vencer. A vida da igreja é como um corpo, é um ajudando o outro. Não sei se você já ouviu dizer que uma mão lava a outra, e as duas, assim é a igreja.
A igreja é um ajudando o outro, é um colaborando com o outro, é todos juntos para vencer junto os desertos da vida, as lutas da vida. E é fé sobre fé, prazer de estar na casa do Senhor. E esse prazer traz força espiritual, traz força, traz vitória, para a gente atravessar os vales da vida. Esses vales serão transformados de maneira espiritual, pela força que Deus coloca em cada um de nós. Deus já está em nós, nós só precisamos ativar essa força, e essa força é ativada pela nossa fé, pela nossa confiança, pelo nosso compromisso, pelo nosso perseverar. E perseverar é um tipo de disciplina que você cria. Esperar em Deus, perseverar naquilo que você está esperando, perseverar na vitória que você está lutando, perseverar na realização de uma situação. Há necessidade de perseverar, há necessidade de você ter paciência para esperar. A gente pertence a uma geração que quer tudo fast food, tudo lanche rápido, mas as coisas de Deus não são assim. Deus tem o seu tempo, Deus tem o seu tempo, que não é o cronos nosso. O tempo de Deus é diferente do nosso, e a gente precisa exercitar a espera, a paciência para esperar. Já viu um lavrador preparar o terreno, semear e colher no dia seguinte? Existe isso? Ele prepara o terreno, ele tira as pedras, a terra está mais assim grossa, ele tira, deixa uma terra mais fina, e ele semeia e ele rega. E enquanto aquela semente não germina, ele está regando. E enquanto aquela semente não germinou, tem outras plantinhas que crescem. Eu não sei se você já observou, se você prepara um canteiro, você não precisa semear nada, que vai nascer um monte de coisa ali. É ou não é? A erva daninha não precisa ser plantada, ela já está ali, ela nasce, e nós temos que tirar. Aí o lavrador vai lá e tira aquelas plantinhas até nascer, e ele continua regando, e isso o tempo passa, irmãos. Há um tempo de espera. O lavrador espera, e ele espera com expectativa, porque ele plantou, ele vai colher. Por isso que tem uma canção que diz, né, quem planta fé, colhe milagres. Não é? Talvez teologicamente não tenha muito respaldo, mas tem lógica. Tem lógica. Se você for analisar a frase, quem planta fé, colhe milagres, quer dizer que tudo que você faz é provido de fé. As suas sementes da sua vida, das suas atitudes, são tudo de fé. E você certamente vai colher o resultado disso. O resultado de você plantar com fé é você colher bênçãos. Você colher o que você plantou. Se você não plantou, você não pode colher. Se você não semeou, você não pode colher. Você precisa semear. A nossa vida é uma vida de semeadura. A gente precisa semear a fé. A gente precisa transpirar a fé no Deus que nós confiamos, para a gente vencer esses vales e poder glorificar a Deus cada dia de nossa vida. Por isso o apóstolo Paulo diz que nós somos transformados de glória em glória. 2 de Coríntios 3,18, nós somos transformados de glória em glória, pelo poder do Espírito Santo. Veja lá, está escrito lá, em 2 de Coríntios 3,18. 2 de Coríntios 3,18. Nós somos transformados de fé em fé, de fé em fé, de glória em glória, pelo Espírito Santo que habita em cada nós. Ele é o agente que transforma. O Espírito Santo é o agente que transforma a minha e a sua vida. Ele que age em todo o tempo. Ele que é usado por Deus e pela palavra para trazer um novo ânimo,
para a gente ansiar um novo amanhecer, para a gente ansiar um refrigério, para a gente ansiar que os momentos de vales e de desertos, Deus nos ajude a passar, fazendo com que o nosso interior não seja um deserto, mas o nosso interior seja rios que nascem em nossos corações. Eu quero orar com você e quero orar por você. Você pode ficar de pé? E antes de eu orar, quero fazer um convite. Se você quer receber a oração, a ministração de ânimo, de renovação na sua vida, se você está passando por um momento de deserto, de vales áridos, que você precisa dessa força que o salmista fala aqui. Bem-aventurado o homem que tem o coração aplanado, que cuja força está em ti. E ele caminhando pelo vale árido, ele faz dele um manancial. Quem precisa dessa força? Se você está precisando disso, de uma causa, de uma necessidade pessoal, familiar, profissional, de enfermidade, vem aqui à frente. Se coloque aqui, que nós queremos cantar um louvor e nós queremos ministrar para você. Venha com fé e coloque a sua causa diante de Deus. Aí declare, levante as suas mãos. Guarda o encontro, casa, eu encontrei teus altares, Senhor, e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, e Deus.
O desejo de Deus é confirmar no seu coração que você não está sozinho nessa travessia. Você não está sozinho para vencer esse vale árido. Você não está sozinho para passar por esse deserto. Quem sabe as tuas circunstâncias sejam como uma fornalha de fogo ardente. Deus não vai deixar você sozinho. Ele promete em sua palavra: se você passar pelos rios, você não vai se afogar. E se você passar pelo fogo, nenhuma chama arderá em ti. Esse é o Deus que nos promete. É o Deus que promete estar conosco em todas as circunstâncias. E eu oro nesta hora, e eu ministro nesta hora, através do poder do Espírito Santo. E eu te peço, meu irmão, que você esteja colocando a sua fé no Deus que está nos céus, mas no Deus que está aqui. E Ele quer ativar a fé que está no seu coração, para te dar força para vencer, para te dar força para atravessar esse momento difícil e para fazer milagre nesse tempo, porque Ele é o Deus que faz jorrar fontes no deserto. Isso quer dizer milagre, é o sobrenatural. Esteja aberto para o sobrenatural de Deus, pelo poder da fé, em o nome de Jesus. Esteja aberto para o sobrenatural de Deus, criando um momento de sobrenatural, um momento de resolução, um momento de vida, um momento de solução para a sua vida, onde você não vê solução, onde você não vê de que maneira pode acontecer, mas o Deus que está nos céus é o Deus que está aqui. É o Deus que quer caminhar conosco, é o Deus que quer resolver nossas situações. Nós oramos e pedimos, Senhor, mesmo que seja um vale difícil, o Senhor coloque a força em cada um dos teus filhos, uma força para caminhar de fé em fé e de glória em glória, porque é nessa caminhada de fé e fé em glória que o Senhor vai transformando não só nossas vidas, mas vai transformando também os contextos de nossa vida, vai transformando as necessidades de nossa vida. Por isso ministra, Senhor, nessa hora, ministra nessa hora, toca por mim, Espírito Santo, e ativa a fé, Pai, no coração de cada um dos teus filhos, uma fé sobrenatural, Pai, uma fé que se exercita a cada amanhecer, uma fé, Senhor, com obras, Senhor, e a primeira obra, ela acontece na nossa própria vida, Senhor, de nós não aceitarmos, nós não nos conformarmos com esse século. O apóstolo Paulo diz que nós não nos conformamos com esse século, mas nós somos transformados pela nossa mente, pelo poder do Espírito Santo, para que a gente experimente a boa mão do Senhor sobre cada um de nós. Por isso toca na vida dos teus filhos, toca, Senhor, toca nos enfermos, Pai. A tua palavra diz que os enfermos são curados pelo poder do nome de Jesus. A tua palavra diz, Senhor, que os momentos de deserto são vencidos, Senhor, pelo poder do nome de Jesus, pela confiança. Por isso o homem que confia no Senhor, ele é bem-aventurado, ele vai indo de força em força. Renova essa força, Senhor, no coração dos teus filhos. Renova esse ânimo, Senhor, e coloca esperança, Pai. Tu és o Deus de toda esperança, e a esperança, Senhor, não pode confundir, porque o amor de Deus é derramado no coração de cada um de nós, pelo Espírito Santo que está em nós. Derrama esse amor, Pai, derrama a renovação, derrama esperança, Pai, uma esperança que é gerada através da confiança no Deus que prometeu. E as nossas orações, nas nossas orações, nós semeamos. As sementes são as promessas. As sementes que nós semeamos são as promessas de Deus, pela fé, para que Ele resolva nossas causas. Assim nós oramos e entregamos em Tuas mãos, crendo, Senhor, de que o nosso Deus é um Deus que não dorme, é um Deus que não está inerte, é um Deus que está agindo. E Ele age por cada um de nós, independente de pessoa, de família, Ele independente de qualquer coisa, Ele está agindo a nosso favor.
Pai, renova a fé e o ânimo e coloca força para que os teus filhos possam ir vencendo e glorificando o seu nome a cada dia. Pai, que curas estejam acontecendo pelo poder do nome de Jesus, que restauração de relacionamentos estejam acontecendo pelo poder do nome de Jesus, que, Senhor, que situações profissionais, de trabalho, porta de emprego estejam se resolvendo, Pai. Ajuda os teus filhos, Pai. Renova a fé, renova a esperança. Toca em tuas mãos, Senhor, em situações de libertação de vício, Senhor, de drogas, Senhor, de álcool, Senhor. Toca na vida, Senhor, quem sabe dos filhos, dos netos. Alcança, Senhor, e ministra libertação, Pai. E ministra libertação no poder do nome de Jesus. Concede, Senhor, confirma a salvação de cada um de nós. Confirma que nós somos uma nova criatura. Confirma que nós somos filhos, porque aos filhos Ele serve pão à mesa. Pai, ajuda-nos, Senhor, a manter a nossa fé em o nome de Jesus, que você possa dizer amém. Você pode levantar as suas mãos para o céu e dizer: Pai, eu acredito na oração da fé, que eu saio daqui nesta noite aquecido, consolado e renovado, e com mais força na fé que nós temos em Ti, para vencer todos os obstáculos da nossa vida. Nada vai nos parar, porque a nossa força está em Ti, e o Senhor é o vencedor, que nos faz também vencedores para a Tua glória e Teu louvor. Quem pode dizer amém? Quem pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Podeis voltar ao seu lugar. Quero chamar aqui o pastor Jorge. Pelo grupo de pastores de todos. De repente o pastor Renê ficaria aqui embaixo. Eu quero orar pelo ministério. Você que está aqui presente, vem aqui, fica aqui embaixo, junto com Renê e Jaísa. Quero fazer uma ministração sobre vocês. Pode ficar aqui embaixo mesmo. Eu posso descer com esse microfone? Posso? Estenda suas mãos para cá. A gente quer abençoar também o ministério dessa igreja, que completa 27 anos. Aleluia. Se você está aí, é trabalhador também, venha para cá. Ministro de louvor, fica aqui na frente. Pode ficar aqui. Pode ficar, você não é. Amém. Estenda suas mãos para cá. Esse corpo ministerial, eles receberam a responsabilidade de Deus de ajudar cada um de nós a caminhar na fé. Os pastores, os diáconos, os obreiros, os líderes, eles são pessoas escolhidas por Deus para nos ajudar a caminhar. Quantas vezes você precisou de um conselho do pastor Renê, da Jaísa, dos pastores que estão aqui, dos diáconos? A gente precisa um do outro. Igreja é uma comunidade, igreja é uma família para todos, sem acepção, porque às vezes a gente já amadureceu mais, e a gente tem que ter paciência com aquele que não amadureceu, com aquele que está, às vezes, já viu aquela bicicleta que a criança, quando vai usar, tem que ter rodinha? Para quê? Para a criança não cair. Às vezes tem crente que ainda está usando bicicleta de rodinha, mas você já não precisa mais. Você ajuda quem está precisando da bicicleta de rodinha. Por isso que o apóstolo Paulo diz: olha, ajude o fraco. Nós teremos sempre membros que são fracos.
tem membros no meu corpo que precisam de mais cuidado. Preciso frequentar o oftalmologista para ver meus olhos, porque eles são importantes e são sensíveis. Porque ter dificuldade para enxergar é ruim, assim como o nosso corpo todo precisa de cuidado. Assim eu peço nossa oração por todos esses irmãos aqui, ó. Sabe, a oração por todos eles. Estenda suas mãos para cá. Pai querido, eu quero ministrar sobre a vida de cada um deles. Senhor, são 27 anos. Talvez muitos deles estão aqui desde a fundação, Pai. Que privilégio, Pai, ver essa obra crescer. Essa obra aqui, física, que foi um sonho que se tornou realidade. É certo, Senhor, que não está concluída, mas, Senhor, já está aqui o sonho, Senhor, da igreja ter uma casa própria, Pai. Senhor, abençoa esses líderes, esses diáconos, esses pastores. Renova, Pai, a fé, renova a convicção, Pai, em nome de Jesus. Pai, que os dons sejam realçados, que o poder da fé, Senhor, venha sobre a vida de cada um deles, para que de força em força eles vençam, Senhor, e estejam sempre na presença do Senhor. Ministra ânimo, Senhor, na Jaísa, no Renê, no pastor Ednilson, sua esposa, pastor Jorge, sua esposa, e todos os pastores, Pai. Tome em tuas mãos os intercessores, os diáconos. Como é que é seu nome, apóstolo? Marvel, pastor Marvel, sua esposa, toda a diaconia. Irmãos, todos aqueles que tornam possível que esta igreja abra as portas e seja usado por Deus, Pai, para ministrar. Ah, Senhor, traz, Senhor, renovo. Traz renovo, Senhor, para esse povo. São 27 anos, Senhor. Renova, Senhor, porque a jornada pode nos cansar, Senhor, porque nós somos feitos de carne, Senhor. Nós somos limitados, e as lutas, Senhor, e as dificuldades podem nos cansar. Nos renove nesta noite, Pai. Traga um óleo novo, Senhor, sobre os teus filhos. Inunda os corações, Senhor. Traz refrigério novo. Traz espírito novo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, renova, Senhor, os teus filhos e abençoa cada um deles. Ajuda, Pai, para que eles de força em força possam comparecer na tua presença. Faz, Senhor, continue agindo nesse ministério e abençoando, Senhor, e que as circunstâncias sejam vencidas sempre através do nosso amor a Deus e na nossa confiança. Assim nós oramos, Pai, sabendo, Senhor, que o Senhor tem cuidado, Pai. Nós não estamos sozinhos nessa jornada. Nós estamos, Senhor, caminhando juntos, Senhor. Há uma unidade nessa igreja, Senhor. Estamos caminhando juntos, Pai. Estamos sendo ministrados juntos. E o poder de Deus, Senhor, sempre estará aqui, Senhor, sendo ativado pela fé, em o nome de Jesus, trazendo, Senhor, paz, trazendo tranquilidade, trazendo, Senhor, refrigério e trazendo ânimo para avançar, trazendo esperança, que o Senhor sempre nos renovará e as nossas vidas estão com Ele cada dia. Assim eu oro e os abençoo e faço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que todos digam amém e aplaudam ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você está feliz com o Senhor? Aleluia. Que bom estarmos aqui. Bispo Ademir, muito obrigado. Irmã Maria José, muito obrigado. Você que é nosso visitante aqui, primeira, segunda, terceira vez, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso meio. A nossa igreja se sente feliz com a sua presença. Você que nos assiste através da live, estamos felizes aqui. E estaremos aqui encerrando esse momento com uma oração de despedida. E lembrando você que tem cantina lá embaixo, passa lá embaixo antes de se despedir. E certamente na quarta-feira estaremos aqui, amanhã no culto de oração também. Esteja conosco aí, certamente o Senhor irá abençoar a sua vida e a sua casa e a sua família.
Vamos nos despedir neste momento para a honra e glória do Senhor Jesus. Querido Deus e amado Pai, nesta noite nós nos apresentamos diante de Ti na certeza e na convicção que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Seja com a nossa vida, Pai, neste tempo, neste momento, aonde nós estamos, Senhor Deus, felizes por esse aniversário, por mais um ano de vida eclesiástica que o Senhor nos concede. Nós agradecemos pela vida do Bispo Ademir, pela sua esposa, pelo seu ministério. E como sempre o pastor Renê falou, que nós não somos uma igreja solta, que nós temos, na verdade, um colegiado, que nos orienta, que nos dirige, que nos conserta, que nos repreende, que nos ensina, Senhor Deus, para que possamos ser uma igreja madura, uma igreja viva, uma igreja eficaz, que realmente pregue a mensagem da cruz, a mensagem do sacrifício de Cristo, que restaura, que salva eternamente. Nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Leva-nos de volta para casa, guardados e protegidos nas tuas santas mãos. Nós te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe rica e abundantemente.